Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Aqui na Turma do Fundão, que é o nosso quadro de quinta-feira de Neurociência Aplicada à Educação, nós estamos desenvolvendo uma série sobre o neurodesenvolvimento, né? Aspectos que a neurociência pode contribuir para a compreensão do desenvolvimento humano, especialmente esse que interessa para quem frequenta aqui a Turma do Fundão, que é a discussão sobre a infância e adolescência, principalmente, jovens adultos, né? Nos outros dois vídeos, nós tratamos de aspectos ligados aos primeiros 1000 dias e depois aos pequenos, e agora vamos pegar essa faixa etária aí meio intermediária, que ainda é infância, não é ainda adolescência, porque não chegou na puberdade, e óbvio que é difícil a gente traçar idades, né? Mas eu diria alguma coisa entre 5, 6 e 11, 12 anos de idade, né? Cada indivíduo tendo um pouco ali as suas características bem pessoais, né? E, fundamentalmente, essa etapa é marcada pelos princípios fundantes, vamos dizer assim, da cognição social. Exatamente o que seria isso, né? É o desenvolvimento, de forma um pouco mais robusta, dos elementos que vão dar subsídio para as escolhas éticas, morais, né? O desenvolvimento uma certa integridade a priori para os seus processos de tomada de decisão, e que vão vir muito norteados a partir das investigações e das experiências que vão acontecer nessa faixa etária. Especialmente porque aqui vão se construir muito do que vai ser usado depois como modelagem, né, modelagem de comportamento, o que fomenta muito aspectos das relações sociais no que diz respeito a uma certa emulação. Não dá para a gente chamar de imitação, porque tem uma pequena diferença entre imitar e emular. Imitar é uma propriedade que muitos animais já possuem, emular é uma coisa que parece restrita à nossa espécie, que seria buscar o mesmo resultado que você consegue ver um outro, alcançando, né. Isso está muito ligado a produzir modelos. Obviamente que os pais e também os professores nos primeiros anos são fundamentalmente os principais modelos que, as crianças terão. Mas, exatamente nessa fase, entre 6, 7, 8, 9 anos, começam a aparecer outros modelos muito importantes que hoje, inclusive, vêm muito dessa experiência de rede social, né. Os influencers e são, às vezes, produzem desejos, produzem visões de mundo, produzem espécies de performance na vida que começam a inspirar os nossos pequenos, né. Então vai ter ali um personagem, vai ter um herói, vai ter, de forma um pouco mais contundente do que acontecia nos anos iniciais, que apenas é um encantamento, começa a ter uma espécie de modelagem comportamental, né. Então essa emulação está muito ligada à perspectiva de qual o resultado que esse indivíduo alcança com esse comportamento, na dinâmica social que ele ocupa e, portanto, o que que eu teria que fazer para conseguir o mesmo resultado. É mais ou menos essa a ideia, o que está no cerne, inclusive, da funcionalidade dos chamados neurônios espelho. Neurônio espelho não serve só para isso, fundamentalmente, ele está esse conjunto, né, essa funcionalidade neuronal, vamos dizer assim, né, porque às vezes as pessoas acham que são neurônios especiais. Não é bem isso, são neurônios como quaisquer outros, né, com suas características de neurônio, mas a localização e a funcionalidade desses grupos de neurônios são bem interessantes, bem características, porque dizem respeito a você ativar esse conjunto, essas redes neuronais, quando você observa alguém realizando um comportamento que você gostaria de realizar. Ou se comportando ou falando coisas da forma que você gostaria de performar. Então tem muito a ver com essa perspectiva da modelagem. Para além de um lugar que as pessoas acabaram achando que era o principal a principal funcionalidade dos neurônios espelho, que é construir elementos de empatia. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque essa é uma seara delicada de a gente tratar, porque o processo de construção de empatia, ele vem num crescente desde o momento em que o indivíduo percebe que ele não é o outro, né. Com 9 meses de idade, você tem ali em torno de, né, de novo, tomar muito cuidado para não achar que os aniversários têm algum significado, né, na verdade é em torno de, né, aquela idade, mas com 9 meses, a criança começa
a perceber que ela é uma coisa e que o outro é outra coisa. Especialmente isso vai acontecer com o seu cuidador. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um cuidador, né, o adulto que fica mais próximo dessa criança. Num dado momento, ela começa a conseguir divisar a sua existência em separado da existência de um outro. E fundamentalmente por quê? Porque ela não consegue desenvolver um controle sobre o outro, né. Então, óbvio, ela vai buscar fazer isso de formas indiretas, né, então, se eu choro e minha mãe vem, ou se eu faço lá uma birra e ganho atenção por isso, se eu ganho uma premiação porque eu faço isso, aquilo outro, eu começo a construir comportamentos em busca de um determinado resultado. Isso pode ser, assim, mais da tenra idade. Mas a daí você conseguir se colocar no lugar do outro e fazer disso uma percepção fundante das suas escolhas comportamentais, ainda vai passar muita água embaixo dessa ponte, né. Por hora, especialmente nessa faixa que a gente está tratando hoje, nessa faixa etária, o que está acontecendo é se dar conta de que eu faço parte de um grupo. E que esse grupo tem um jeito de fazer as coisas, e que é correto dentro da minha cultura, dentro desse modo do grupo agir, reagir de uma determinada forma, seguir determinados padrões, respeitar determinadas leis e normas e que, obviamente que isso vai amadurecendo e vai ficando cada vez mais amplo, e dando conta de maior grau de generalizações, mas começa fundamentalmente com essa percepção de que o que que eu faço que agrada o grupo, o que que eu faço que desagrada o grupo, e portanto como é que eu construo comportamentos que me fazem atingir os resultados que eu desejo. Isso fundamentalmente ocorre como uma cognição social, porque tem a ver com esta percepção do grupo. Então, esta é uma fase fundamental para que essa cognição social, essa percepção do grupo, esse pensar sobre o grupo, essa compreensão, inclusive afetiva em relação ao grupo, a necessidade desse pertencimento como forma de segurança, como forma de acolhimento, né? E isso vai ser muito importante, por exemplo, uma criança lá com seus 6, 7, 8 anos de idade, ela se sente protegida, por exemplo, no seio escolar, né. Então ela já conseguiu fazer a adaptação escolar, ela já vai bem para a escola, ela já se relaciona bem com os amiguinhos e, de repente, ela começa a ser vítima de qualquer forma de bullying, ou qualquer forma de discriminação. Isso é uma fratura, né, com direito a cicatrizes profundas nesta ideia de que eu faço parte desse grupo e que esse grupo me aceita e que eu consigo estar envolvido com este grupo, né, ou envolto por esse grupo, que seria ainda mais interessante. Essas situações onde eu tenho que começar a validar, né, essa minha presença naquele grupo, especialmente por conta de diferenças, seja no meu comportamento, seja na minha expressão, né. Então aí é que a gente tem todo o conjunto das pessoas que são neurodivergentes, todas essas pessoas que têm, comportamentos que não são aqueles que são mais repetidos dentro de um grupo, justamente muitas vezes por sua origem familiar, né. Então, culturas diferentes em famílias diferentes, então estrangeiros em países, né, com culturas distintas, ou crianças que estão, numa classe frequentando a escola numa classe social diferente da sua. Tudo isso vai construir um determinado cenário que vai fazer com que o indivíduo possa não se sentir parte, né. E ele vai primeiro se ressentir muito disso e tentar se adequar, fazendo isso através desta modelagem social. Então, através dessa observação do outro, do objetivo que o outro e interessante entender que nada disso está sendo feito de forma consciente, né. Isso é um processo de espelhamento, por isso chama neurônio espelho, aonde eu tento, a partir dessa imitação ou emulação de comportamento, ser aceito por aquele grupo, né. E aí eu vou tentar, obviamente, e isso ainda num nível muito simples, porque no próximo vídeo, quando a gente falar desses momentos iniciais da adolescência, a coisa vai piorar bastante nesse quesito, porque não é só eu me sentir adequado, eu começo também a buscar relevância para o grupo, né. Por enquanto, eu estou querendo me encaixar, eu estou querendo ser aceito, eu estou querendo ser percebido como parte, e aí eu começo a prestar atenção no regramento. Como assim regramento? Obviamente que não vai ler a Constituição do país não, é um regramento mais implícito e mais regional, mais local, vamos dizer assim, né. Então, na escola, quem é que faz o quê, que aí acaba tendo relevância? É o garoto ou a garota que se dão bem nos esportes, que passam a ter
observação ali do professor? Geralmente não, né. É aquela performance na classe, na sala. Então, aqui a gente começa a ter também nesse momento, nessa fase da vida, uma coisa curiosa que é os que se adequam, que vão recebendo todas as respostas ali de adequação e tal, e os que não conseguem ter aquela performance e começam a se questionar a respeito da sua própria potência, né. Então aqui a gente vai ter um questionamento muito importante sobre: "Será que eu mereço fazer parte desse grupo? Ou eu sou diferente, eu sou estranho, não me encaixo?". E aqui a gente tem o berço da inadequação se constituindo, porque ele começa a perceber, justamente essa diferença entre estar aderido ao grupo e conseguir teorizar sobre essa percepção dos outros. Aqui entra também de forma muito forte a teoria da mente, que é, eu conseguir pensar no que o outro está pensando sobre as coisas, inclusive sobre mim, né. Teoria da mente é uma função cerebral muito importante, a gente já falou bastante dela aqui no Nada Trivial, mas vale a pena contextualizar nesse cenário, porque aqui é o cenário onde ela vai ser mais importante, que é: será que eu consigo entender que o outro pensa a respeito de alguma coisa não é exatamente o que eu penso, e que, portanto, eu preciso criar uma teoria sobre a mente do outro, entender como é que o outro está pensando, porque aí eu começo a entender se eu sou ou não sou adequado, se eu estou tendo um comportamento que está sendo percebido como adequado ou não para esse grupo, e é aí que definitivamente se cria o berço, a estrutura da cognição social, para que depois, na próxima fase, quando começarem a entrar os hormônios, não é, da puberdade, o jogo muda um pouco de figura, porque agora eu preciso começar a ter relevância nesse grupo, não só estar de acordo com ele, operar de acordo com ele, me perceber parte dele. E essa cognição social é muito importante, me perceber parte deste grupo, entender o meu lugar, porque eu começo a me afastar da anuência, vamos dizer assim, da família, e começo a buscar a anuência deste outro grupo. Então, às vezes tem coisas que em casa são adequadas, são vistas como próprias, são compreendidas como parte, e aí na escola eu repito aquilo e sou estranhado pela escola, né. É aquela criança que a mãe, por exemplo, não questiona quando ela, tira uma catotinha do nariz, por exemplo, pequenininho ali, a mãe não liga muito para isso, mas daí ela vai e tira uma catota do nariz na sala de aula. E aí já tem outras crianças que vieram de uma família que recrimina mais esse comportamento. Então vai começar: "Ah, é porco, tira a catota do nariz e tal", e começa a vir essas críticas, que às vezes a criança nem entende muito bem, porque da onde ela está vindo, aquilo não é assim, dessa forma tão exuberante, né. Ela vai chegar e vai dizer: "Mãe, eu estão falando que eu sou porco", aí a mãe tem dificuldade de entender, às vezes fica reativa, vai lá, briga na escola: "Estão chamando meu filho de porco, não sei o que tal", sem compreender que na verdade a cognição social está gerando conflito ali. Eu estou trazendo uma coisa boba, mas aí você expande isso para todo tipo de conflito que pode ter, né. Então, uma criança que em casa, sofre severas reprimendas, é castigada de alguma forma e tal, e aí na escola ela acaba encontrando um espaço onde ela consegue aprontar sem ser, castigada. Então, esses conflitos aqui geram uma dinâmica diferente para essa cognição social e podem impactar, nesse comportamento, vai fazer com que o indivíduo possa se sentir inadequado nesse momento. É essa fase em que ele vai entender: faço parte, não faço parte como? E isso tem tudo a ver com os inícios de sintomas, por exemplo, que a gente está vendo muito hoje, de ansiedade, até mesmo de depressão infantil, né, por conta dessa percepção de se eu sou ou não sou adequado. Nessa esteira, vem muito também a fase aonde mais se dá diagnósticos, né, onde se busca mais diagnósticos para explicar essa inadequação. Então aí vem, tem TOD, tem TDAH, tem ansiedade, né, transtorno de ansiedade e, esse diagnóstico vem um pouco para acalmar essa percepção de que esse indivíduo parece inadequado. Temos que tomar um pouco de cuidado com isso aqui, porque às vezes a gente só está falando de uma sociedade que é muito, muito exigente, né, na hora de endossar a participação ou não de um indivíduo nela. Fase importantíssima, fase em que os pais precisam estar muito próximos, porque
quando a criança vem com os seus questionamentos a respeito dessa relação inicial, ela tem pouco elemento para pensar sobre isso. Então são os adultos que, através de perguntas, de provocações, de compreensões, vão trazendo esse subsídio da cognição social para que ela possa enfrentar a puberdade, né, e toda a adolescência até o início da fase adulta com bastante saúde mental, obviamente, né. São períodos desafiadores para todos nós, mas ter apoio, ter recurso, ter conhecimento aqui é fundamental para gerar uma estabilidade para que esse período seja superado, com qualidade, para que ele realmente saia do outro lado dessa história com uma boa visão sobre o que é aquele grupo social, o que se espera dele naquele grupo social e, inclusive, o que ele está pronto para questionar, que vai ser fundamentalmente a toada de todo o final dessa nossa história que eu conto para você nos 2 próximos vídeos, tá bom? Que é essa época da entrada na puberdade e depois o final da adolescência e entrada na vida adulta, que a gente vai ter aqui muitos outros elementos. Curiosamente, essa fase onde entram os hormônios da puberdade, trazem também mudanças cerebrais importantes. Então, o jogo muda um pouco de figura e aquilo que vinha sendo acumulado como recurso por esse indivíduo vai sofrer aí uma reviravolta. Mas, como você acompanha aqui o Nada Trivial religiosamente, curte todos os vídeos, compartilha com todo mundo e já está até mesmo clicando aqui no botãozinho Seja Membro para acompanhar a gente mais de perto, você com certeza vai ter todas essas informações aqui nessa série de neurodesenvolvimento no Nada Trivial. Curtiu? Já sabe o que fazer, né? Tem que realmente estimular esse timão aqui do Nada Trivial que produz os vídeos, gera os cortes, faz tudo o que tem que fazer para que você tenha uma experiência de conteúdo de qualidade aqui conosco, tá bom? Então, eu espero que você faça a sua parte, porque a nossa, a gente está tentando fazer da melhor forma possível. Eu te espero no próximo. Um abraço.